Sabe aquela sensação de segurar, apesar da porta de vidro de um prédio, ou até a porta do elevador para alguém passar? E a pessoa passar reto, com o rosto totalmente enfiado na tela do celular, sem fazer um único aceno ou contato visual. Parece que a ingratidão é quase uma ofensa física, uma quebra daquelas regras mais básicas e instintivas de convivência. O que não deixa de ser muito curioso, porque se a gente olhar para a história da cultura humana, a ingratidão sempre figurou como vilão definitivo, da literatura antiga até as tragédias mais densas, de Judas Iscariotes a Édipo, passando pelo Inferno de Dante e pelas peças do Shakespeare. É um comportamento completamente repudiado em qualquer sociedade. Ninguém sentaria numa entrevista de emprego, por exemplo, e diria: "Ah, sou um profissional excelente, mas o meu maior defeito é ser profundamente ingrato." Ninguém faria isso. Só que aí a gente esbarra num paradoxo gigantesco, porque apontar a ingratidão alheia é meio que o esporte favorito da humanidade. É muito fácil ver no outro. Mas a gratidão genuína, aquela de verdade, que altera a forma como a gente habita o mundo, ela é de uma raridade absoluta. Nós vamos explorar os fundamentos práticos e também filosóficos da gratidão. E o nosso grande mapa para isso é o livro e o audiobook Um Dia Sem Reclamar, do Davi Lago e do Marcelo Galupo. A missão aqui é demolir de vez aquela ideia fraca, bem superficial mesmo, de que agradecer é só uma questão de etiqueta. A gente quer desconstruir a gratidão, afastando ela totalmente daqueles clichês de autoajuda, para encarar a gratidão como uma ferramenta brutal de sobrevivência da nossa espécie. Sobrevivência e um mecanismo de reconfiguração neurológica. Porque se a ingratidão tem aquele poder destrutivo de isolar alguém e dinamitar relações, o que já cancelou até heranças legais ao longo da história, entender a anatomia profunda do ato de agradecer vira quase que uma questão de saúde pública. A própria linguagem que a gente usa todos os dias já esconde umas pistas muito fascinantes sobre como nosso cérebro processa esse ato de agradecer. São Tomás de Aquino dividia a gratidão em 3 graus evolutivos, e a forma como os diferentes idiomas se encaixam nesses graus, isso mostra muito sobre o nosso nível de comprometimento real. É uma verdadeira arqueologia das palavras. Se a gente pensar no idioma inglês, com o clássico thank you, tem a raiz etimológica ligada a think, que é o ato de pensar. Ou, no alemão, danke, que deriva de denken. Ambos os casos habitam o primeiro grau apontado por Tomás de Aquino. É um nível estritamente intelectual. Tipo aquele reconhecimento frio e calculista, né? A mente diz: ok, eu sei que um favor foi feito, o dado foi processado e a coisa morre ali. Já o segundo grau desce do intelecto para o campo da emoção. Ele foca no favor em si. E essa é a mecânica que opera no francês merci ou no espanhol gracias, ou até no italiano grazie. O foco vai todo para a graça recebida, pro benefício. A ênfase inteira está no favor. Mas olha que interessante, a língua portuguesa faz algo que destoa completamente de todos esses outros idiomas. É a nossa palavra obrigado. E com a palavra obrigado, a gente atinge o terceiro e mais alto grau da escala filosófica da gratidão. Porque dizer obrigado transcende o intelecto, transcende aquela mera celebração do favor recebido. É uma declaração. A pessoa que agradece se coloca literalmente na posição de estar obrigada a retribuir. É o reconhecimento de que as vidas estão entrelaçadas, uma interdependência. É como se dizer thank you fosse apenas o ato de emitir um recibo de padaria. Um recibo de padaria é tipo aquele pedaço de papel estéril. Ele só atesta que uma transação ocorreu e que as duas partes não devem mais absolutamente nada uma à outra. Tá pago. Uma visão inteiramente utilitária e comercial das relações humanas. Enquanto dizer obrigado seria o equivalente a assinar um contrato social de lealdade mútua. O objetivo não é quitar uma dívida para ficar no 0 a 0, mas sim manter a dívida em aberto de propósito para que o relacionamento continue existindo. E tem uma história real no material que materializa isso. É a história da Regina e de um motociclista anônimo. Imagina a cena.
A filha da Regina, a Maria, passa muito mal na escola. A mãe corre, bota a menina no carro e pega um engarrafamento caótico tentando chegar ao hospital. Sim, e no meio de todo aquele mar de carros parados, a criança simplesmente perde os sentidos. Ela desmaia no banco de trás. A Regina entra em pânico total. Ela começa a costurar pelo trânsito de forma errática, perigosa, e nesse desespero ela quase derruba um entregador de pizza que vinha de moto. O padrão seria uma briga de trânsito ali mesmo. Mas o motociclista vê a criança desmaiada no vidro de trás. Em vez de xingar, ele assume a frente do carro, trava a buzina dele e começa a abrir caminho no meio dos veículos. Ele operou como uma escolta improvisada até a porta do pronto-socorro. Ele transforma um acidente iminente numa operação de resgate. Quando eles chegam ao hospital, a adrenalina da Regina está tão alta que ela pula do carro com a filha no colo e corre para a emergência, e larga o carro escancarado no meio da rua. Com chave na ignição, bolsa, documento, tudo dentro. E o motociclista grita de longe: "Pode ir, eu cuido do carro." E ele cumpre a promessa, fica ali por horas até o marido da Regina finalmente chegar. Só que o marido não tinha ideia de todo o drama da escolta no trânsito. Ele simplesmente vê o rapaz cuidando do carro, agradece rapidinho, entra no carro e vai embora. A Regina nunca mais viu esse homem, não faz a menor ideia de qual é o nome dele. Ela nunca pôde ressarcir o tempo de trabalho que ele perdeu, e muito menos comprar um presente para empatar o jogo. E é aí que o conceito de estar obrigado brilha muito, porque há 10 anos, de forma ininterrupta, a Regina ora por esse motociclista todas as noites. Ela jamais quitou a dívida financeira, mas essa percepção de interdependência profunda gerou um amor contínuo. A gratidão genuína obriga o ser humano a confessar a sua carência estrutural. Nós somos dependentes desde o primeiro respiro. O fascinante é como o mundo moderno nos ensinou a confundir sucesso com invulnerabilidade. Essa crença totalmente ilusória de que um ser humano pode ser o único e absoluto arquiteto do seu próprio destino, ignorando que tem tanta coisa fora de controle. E pensadores clássicos já desmontavam isso séculos antes de Cristo. O Confúcio, por exemplo, ele alertava que a única propriedade verdadeiramente nossa, sob nosso controle irrestrito, é o nosso caráter. A saúde de ferro, a oscilação da economia, as tragédias repentinas, tudo isso reside nas mãos do acaso, do tempo ou do fluxo imprevisível da vida. Se a pessoa compra a ideia de que é a única deusa do próprio destino, isso vira uma receita perfeita para a frustração crônica. Porque a realidade é muito teimosa. Ela nunca obedece perfeitamente ao nosso roteiro. E aí, quando a chuva cai num dia em que a pessoa planejou o sol, ela leva para o lado pessoal. O soberbo interpreta o clima não como fato da natureza, mas como uma ofensa pessoal contra a sua autoridade. Se a neurociência prova que a gratidão acalma o cérebro e a filosofia alerta que tentar controlar tudo gera angústia, por que o botão padrão do ser humano é simplesmente reclamar o tempo todo? Porque nós temos que lidar com distorções cognitivas muito agressivas. A primeira e mais comum dessas armadilhas é o excesso de direitos. O vício terrível em reivindicar em vez de apenas receber. A cultura contemporânea adestra o nosso olhar para focar exclusivamente no que falta. E aí, a gente transforma desejos em obrigações do universo para conosco. Há um contraste excelente usando os personagens do filme Forrest Gump. A dualidade incrível entre o Forrest e o Tenente Dan Taylor. O Forrest navega pelas situações mais bizarras e difíceis da vida, enxergando a realidade como um dom ininterrupto. Como não há presunção de merecimento na cabeça dele, ele vive com total presença no agora. E o Tenente Dan? Em contrapartida, o Tenente Dan perdeu as pernas na guerra e se torna uma figura enclausurada na própria amargura. Ele é consumido por focar inteiramente naquilo que o destino lhe devia por direito. É o mesmo esqueleto moral da história bíblica de Jó, que perdeu os rebanhos, a saúde e os filhos, tudo num piscar de olhos. E depois daquele período intenso de luto e questionamento, a iluminação de Jó é justamente perceber que nada, desde o primeiro dia, era mérito. A saúde não era um direito adquirido, era uma concessão. A partir do momento em que a pretensão acaba,
tudo se torna lucro. A gente acorda achando que o universo é uma prestadora de serviços. Aí, quando surge uma demissão, uma doença grave ou uma injustiça, o nosso cérebro grita: isso é uma quebra de contrato. E lá, vamos nós reclamar com o gerente cósmico, quando, na mais dura realidade, estarmos respirando agora não passa de uma cortesia diária. E essa ilusão de posse nos arrasta direto para a segunda grande armadilha: a incapacidade generalizada de viver no presente. Quando se lida com crianças enfrentando doenças terminais, uma convenção social inteira simplesmente desaparece. Ninguém chega para essas crianças e pergunta: o que você quer ser quando crescer? Porque o futuro, como aquela construção ilusória que a gente tem, foi apagado pelo diagnóstico. E com essa exclusão do futuro, a pergunta que resta é a única que realmente importa: do que você quer brincar hoje? Porque, ao ter a promessa do amanhã revogada, a criança recupera a soberania absoluta do instante presente. E se ligarmos isso ao quadro geral da sabedoria ancestral, nós vamos encontrar o mesmíssimo princípio naquela parábola budista. A história do monge do precipício. O monge foge de um tigre na selva e, sem alternativas, ele pula no abismo, conseguindo se agarrar a uma grossa raiz na parede de pedra. Ele está a salvo do tigre lá de cima. Mas ao olhar para o fundo do desfiladeiro, ele se depara com outros tigres rosnando e esperando a sua queda lá embaixo, literalmente encurralado na vertical. E a angústia ganha contornos de terror mesmo, porque dois ratos começam a roer silenciosamente a raiz que o sustenta. O fim dele é inquestionável e muito breve. É nesse cenário desesperador que o monge nota um detalhe. Numa fresta da rocha, a poucos centímetros do seu rosto, cresceu um morango selvagem. Ele estende a mão, colhe a fruta e a saboreia com total reverência, achando a coisa mais doce do mundo. E a mente ocidental, ao ouvir isso, tende a julgar o monge como alienado ou loucamente otimista. Tipo, vai morrer e está comendo fruta? O que é um erro gigante de interpretação. O conto fala puramente sobre disciplina mental. O tigre rugindo no topo do desfiladeiro representa as agressões e os traumas do passado. Os tigres aguardando lá embaixo simbolizam o inevitável fim, o futuro sombrio que nos aguarda, e o morango é a materialização do agora. Saborear o morango não anula os tigres, mas prova a capacidade da consciência de fincar os pés no único milissegundo em que estamos verdadeiramente vivos. Só que a nossa mente é profissional em se recusar a comer o morango. A gente prefere gastar o tempo imaginando o gosto do tigre. E essa dificuldade de focar no agora cria a terceira barreira: a recusa em celebrar aquilo que está incompleto, o perfeccionismo ingrato. É genial como isso se conecta com a tecnologia através da história do Brad Meyer, que foi inventor da barra de progresso dos computadores. Quando a gente faz um download longo, a tela exibe aquela barrinha enchendo. O grande detalhe, que quase ninguém sabe, é que o movimento daquela barra não é matematicamente preciso com os dados transferidos. Muitas vezes ela pula do nada de 10% para 50%, depois estaciona no 99% por uma eternidade e só então encerra. A sacada genial do Meyer foi entender que o software precisava mentir um pouquinho visualmente falando para acalmar a neurose humana. Ou seja, para evitar a sensação de que o mundo ou a máquina congelou de vez. A utilidade real da barra de progresso é puramente emocional. Ela existe para fornecer doses de dopamina, para avisar ao cérebro: calma, tem movimento acontecendo, as coisas estão caminhando, mesmo que você ainda não tenha o resultado final em mãos. O problema é que aplicamos a impaciência digital à vida real. A gratidão exige que a gente olhe para uma fase difícil da vida e saiba celebrar o fato de que a barra invisível está enchendo, em vez de amaldiçoar o fato de que o download da nossa vida ainda não atingiu 100%. E diante de uma máquina biológica com tantas falhas e armadilhas cognitivas, o raciocínio final é que a gratidão não é um reflexo espontâneo. Não se trata de uma reação natural. É um músculo, você precisa treinar. As virtudes são como calos nas mãos. Ninguém nasce com eles. Eles surgem da repetição mecânica até formarem uma segunda pele. Como a gratidão é uma virtude de alto calibre, ela exige pedagogia,
exige treinamento ativo. A gente precisa entender como o nosso corpo conversa com ele mesmo. E essa linguagem não é com palavras, não. É pura química. Pensa assim, as emoções são os sinais químicos que o cérebro manda para o corpo. São tipo instruções, ordens mesmo. Elas dizem, ei, relaxa aí, ou se prepara para lutar ou corre. O corpo não fica questionando, ele só responde a esses sinais químicos. Para o nosso cérebro, a diferença entre um tigre e um gatinho é química, baseada no que a gente já viveu na nossa memória. Um manda um sinal de perigo, aí já ativa aquela resposta de luta ou fuga. O outro manda um sinal de "ah, que fofinho", e o corpo, o que ele faz? Relaxa. A percepção da gente cria a química, e a química cria a resposta do corpo. Simples assim. E aqui que a gente chega num problema bem comum hoje em dia, quando a gente vive mandando esses sinais de perigo o tempo todo, mesmo sem tigre nenhum por perto, a gente acaba ficando preso num ciclo vicioso de estresse. O nosso sistema nervoso foi feito para acelerar e para desacelerar. É um equilíbrio. Mas quando a gente vive no modo acelerado, sem parar, essa fisiologia de defesa acaba virando o nosso novo normal. O corpo fica como que intoxicado com o cortisol ou adrenalina, sempre em estado de alerta máximo. O desafio, gente, é gigantesco. 95% de quem a gente é memória subconsciente. São programas automáticos que o corpo executa sem nem pensar. E só 5% é a nossa mente consciente, a nossa força de vontade, querendo mudar as coisas. É literalmente uma luta de Davi contra Golias. Os 5% da mente consciente, que é o nosso desejo de mudar, ali lutando contra os 95% do corpo, que já está viciado nos padrões antigos, na química do estresse. É uma batalha bem desigual, convenhamos. Então, como é que o Davi vence o Golias? A resposta não é mágica, não é um milagre, é treino. É começar a tratar a mudança emocional como se fosse uma habilidade física que precisa de prática, de disciplina. Essa batalha contra os 95% do hábito subconsciente é vencida um dia de cada vez, com pequenas práticas, mas que são consistentes. Um bom exercício para a prática da gratidão é passar 24 horas consecutivas sem reclamar de absolutamente nada. Um verdadeiro teste de resistência à frustração. Se no meio do dia a pessoa der um suspiro longo de impaciência na fila do banco, o relógio zera. Se resmungar mentalmente enquanto lava a louça, zera de novo. Tudo do zero. Mas aqui, a gente precisa fazer um questionamento sério sobre a aplicação disso. Pensa bem, ficar calado durante 24 horas diante de tudo não flerta perigosamente com aquela chamada positividade tóxica, aquela anestesia onde o indivíduo engole abusos no trabalho, não impõe limites nos relacionamentos e fica fingindo que o caos não existe só para manter a pose. Esse apontamento é crucial para não corrompermos a ideia. O exercício repudia totalmente a omissão diante de injustiças concretas. A distinção que protege contra essa positividade cega é explicada através de uma metáfora muito simples. A metáfora da buzina no trânsito. Visualize uma avenida movimentada. Um pedestre distraído pelo telefone pisa na pista fora da faixa enquanto você se aproxima a 80 por hora. Você esmurra a buzina instintivamente. Aquilo ali não foi uma reclamação. Foi proteção ativa do ambiente. Foi uma ação técnica de alerta vital. É uma resolução de um problema objetivo para evitar a morte de alguém. Isso é legítimo e extremamente necessário. O oposto é alterar o cenário. Você entra num engarrafamento quilométrico, tá tudo 100% travado. Ninguém anda. E mesmo assim, você afunda a mão na buzina. Isso é o som puro da ingratidão e da soberba. É o ruído da sua raiva por não ter controle sobre a lentidão do universo. O desafio das 24 horas mira em calar essa buzina inútil do egoísmo, eliminando a irritação. Não é de forma alguma um convite para você parar de consertar o que está quebrado na sua vida. Agora, vamos ouvir a história de Kandata, um ladrão e assassino impiedoso que estava pagando por seus crimes lá nos abismos do inferno. Mas Buda, ao olhar para a condenação dele, recordou-se de que, numa única ocasião, durante sua vida violenta inteira,
Kandata havia poupado a vida de uma aranha ao desviar o passo na estrada. Uma fração de segundo de misericórdia no meio do caos. E por causa disso, Buda lança um fino fio de teia de aranha que desce dos céus até as chamas. Kandata se agarra ao fio e começa uma escalada desesperada e exaustiva em direção à luz. Mas, ao pausar, para recuperar o fôlego e olhar para baixo, uma visão o aterroriza. Uma multidão imensa de outros condenados havia começado a escalar logo abaixo dele, aproveitando o mesmo fio, a mesma oportunidade. Consumido pela ganância e pelo medo irracional de que a teia fosse romper com o peso extra, ele perde a sanidade. Ele chuta os que estão perto e berra para a escuridão: afastem-se! Esse fio é meu! A salvação é apenas minha. No exato instante em que o senso de exclusividade toma conta da mente dele, e ele verbaliza que a graça é uma propriedade privada, a teia de aranha não suporta o peso do egoísmo e arrebenta bem acima da sua cabeça. Todos, incluindo Kandata, despencam de volta para o abismo perpétuo. O monopólio da dádiva destruiu a ponte para o futuro. Havia um viajante que passava pelas ruas da vila presenciar uma cena bem perturbadora. O velho sheik se aproxima de um pedinte coberto de trapos e simplesmente despeja moedas de ouro maciço no colo dele. Em vez de agradecer e chorar de alegria, o mendigo se levanta em fúria, cospe no chão e começa a berrar maldições violentas contra o sheik, ofendendo até a ancestralidade do cara. O viajante que via aquilo não tolerou a injustiça. Mas o próprio sheik revela ao viajante, que estava chocado, que nos primeiros anos de sua vida de filantropia, o que ele mais encontrou na humanidade foi a ingratidão pura. A decepção era uma faca afiada que estava necrosando a alma dele. O peso da ausência daquele obrigado quase o fez trancar os cofres e deixar todos à míngua. Para não permitir que a falha do outro destruísse a própria virtude de ajudar, ele forjou uma armadura psicológica peculiar. Ele passou a exigir, como uma cláusula secreta mental, que as pessoas amaldiçoassem o seu nome no momento em que ele fizesse o bem. Ao embutir a pior resposta possível nas expectativas, ao garantir e desejar a ausência de gratidão, ele se tornou imune à decepção. Ele anestesiou a dor do ego ferido. E assim pôde continuar distribuindo seus recursos. Ele desvinculou o bem da expectativa de retorno. E com essa blindagem emocional bem estabelecida, tem um detalhe que joga uma luz surpreendente: o paradoxo do aniversário. Comemorar a passagem de mais um ano de vida é algo que a gente trata com uma trivialidade, com balões, bolo, festa, mas friamente analisado, do ponto de vista da física e da biologia, estar vivo mais um dia é um escandaloso milagre estatístico. É vencer a loteria letal contra milhares de bactérias, acidentes de trânsito em alta velocidade e mutações genéticas invisíveis todos os dias do ano. Se o desafio é na saúde, se pratica gratidão pela saúde perfeita que já está a caminho. Se é no trabalho, se agradece pelo trabalho ideal que está vindo. A energia da gratidão é usada diretamente na área da vida que precisa de uma transformação. E aqui está o pulo do gato. Querer uma coisa vem de um lugar de falta. Agora, agradecer por algo como se já fosse real, isso vem de um lugar de plenitude. E aqui está a diferença entre a lei da atração e a lei da extração. Na atração, você pede o que falta. Na extração, você reivindica o que você já tem dentro de si. A energia de ter é completamente diferente. Quando a gente pratica essa gratidão antecipada, o sinal químico que o cérebro manda para o corpo muda de carência para abundância. O ser humano caminha esquecido de que a estabilidade e a normalidade do seu organismo, funcionando num universo de desordem térmica e entropia esmagadora, o tempo todo, figuram como um evento matematicamente beirando o impossível. O simples fato de que a sala que você está agora não está pegando fogo, o silêncio do caos não nos atingindo agora, já configura o maior espetáculo de todos. Se a ingratidão nos cega a ponto de querermos implodir o prédio inteiro por causa de uma parede mal pintada, a gratidão verdadeira é a lente que permite ver que só o fato de não estarmos neste exato momento despencando num precipício já é, de longe, o morango mais saboroso que poderíamos provar. Estar aqui, simplesmente ser e existir na calmaria aparente, é o prêmio principal.
Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.